Aí você pergunta assim, mas por que um cara bom vai pegar dinheiro na Suno se ele é bancarizado, se ele tem uma bancabilidade alta como a Boa Safra? A Boa Safra tem linha no Banco do Brasil, você dei mais 1,5, 1,8, 1 ponto alguma coisa. E por que a Gás d'Água ela pegou na Suno, você dei mais 3? Não são meus olhos azuis, olha, nem olho azul não tem, nem do Thiago. Nem os cabelos, não foi nem o tupete do Thiago. O Thiago tem nem tupete. Cara, a gente não é mais bonito. Por quê? Não é que mais uma barato. companhia aberta, listada em bolsa, com conselho de administração, com conselheiro independente, paga mais caro para a Suno do que paga mais caro para o Banco do Brasil, para o Itaú. Tem um ponto que esse é o nosso diferencial, que a gente tenta ir no melhor cara e ganhar o mandato dele, ganhar a operação dele. Prazo. A gente luta com a gente, maior força. Prazo. A capacidade de armazenagem deles de 1, alguma coisa da safra. Quer dizer, eles têm de armazém mais do que a produção de um ano. No Brasil, o déficit cada vez maior. No Brasil, a capacidade de armazenar é muito abaixo da produção anual. Então, todo ano você vai ver fila de caminhão, você vai ver aqueles silos mais adaptados ao ar livre, você vai ver a produção sendo perdida, você vai ver um grão numa umidade que não está adequada. Todo ano é a mesma coisa. Se eu falar com quem está assistindo aqui, eu falo assim, ó, me empresta seu dinheiro por 12 anos. O cara fala assim, não, se eu precisar desse dinheiro daqui a 12 anos, são 3 eleições, amigão. São 3 Copas do Mundo. É muito tempo, 12 anos, para você aplicar o seu dinheiro e não poder tirar. Assim, então bota num fundo, que ele vai ser listado em bolsa. Os fiagros mais populares têm mais de 100 mil investidores. Que o cotista tem essa liquidez e ele pode estar analisando a carteira de recebíveis do fundo. Exato. Né? Ele pode ver o que tem lá dentro através do relatório gerencial. Então ele entra no relatório gerencial e vê. Emprestou para quem? Transparência. Emprestou para quem? Para fulano, para ciclano, tal, beltano. Essa empresa aqui, essa empresa que eu conheço. Essa empresa eu não conheço. Vai lá, dá uma pesquisada na empresa. Olha, o que a gente coloca no nosso relatório gerencial? A gente coloca a opinião da Serasa da nossa carteira. Poder financiar armazenagem, irrigação, CAPEX, esse investimento em capacidade e infraestrutura do agro, que é o que o Brasil precisa. O Brasil, assim, o dinheiro para safra resolve, o plano safra resolve, o dinheiro de capital de giro acho que está bem endereçado. O dinheiro para investimento no longo prazo é que está faltando. É esse dinheiro que eu acho que os fiagros podem vir endereçando, fazendo com que o Brasil aumente ainda de patamar. Eu prefiro falar com um produtor que não tem um balanço auditado, mas tem margem de 50% e tem garantia para dar. Do que uma empresa listada em bolsa, com auditoria, com tudo mais, com rating, nota de crédito e tarará, mas não tem margem. Cara, não tem margem, não tem espaço, não tem margem, não tem conversa. Essa novilha ela vai receber uma ração. Deu cio, não sei o quê, entrou em fase de lactação, pasto. Então a vaca pasto. Então o leite que a pessoa consome é leite a pasto. Então ele precisa de muito pasto. Ele tem a terra, inclusive o dinheiro que a gente emprestou para eles foi para fazer mais um pivô de irrigação e mais uma casa de ordenha. A gente emprestou para ele aumentar a capacidade dele, né, para fazer CAPEX. Um pequeno pedaço ele fez um alongamento de prazo da dívida. Ele substituiu uma dívida mais curta e uma mais cara por uma dívida mais longa, que foi a gente fez uma dívida longa com eles. Se tudo der errado, essas terras a gente fez uma avaliação muito conservadora de mais de 100 milhões de reais. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Bem-vindo a mais um Podpack, mais uma semana aqui. Gostaria de agradecer vocês que estão aqui acompanhando o Podpack. Acompanha todas as semanas no Instagram, no YouTube, no TikTok, no YouTube Shorts, em todas as plataformas. Léo, mais uma semana, como é que estamos? E aí, Gustavo, tudo bem? Começando aí mais um podcast, falar um pouco de um assunto bem diferente do que normalmente a gente trata. E como que isso pode ajudar o pecuarista, o produtor. Vamos ter uma conversa assim com o Faria Limer, mas com um DNA um pouco diferente. Eu acho que vai ser muito bom assim para conseguir traduzir um pouco desse mundo do mercado de capitais e como que ele pode ajudar os pecuaristas. Eu não tenho dúvida que vai somar muito para todo mundo que estiver assistindo. Mas antes disso, fala dos nossos patrocinadores. Fala primeiro da CB Genetics. Você está precisando inseminar sua vacada? Utilize o cupom do PODPAC10 para 10% de desconto em todos os pacotes de sêmen que você pegar pela CB Genetics. Tem todos Angus, Brahma, Cimental, Ultra Black. Tem uma bateria muito forte de todos os Nelores, tanto da marca Casa Branca quanto da marca de parceiros. Não perde tempo, entre em contato com a nossa equipe do PODPAC ou então escaneie o QR Code para saber mais, receber o catálogo e todas
todas as ofertas, não perde tempo. Falar também da VRG, Laboratório de DNA Animal, o laboratório mais eficiente do país. Eles entregam o DNA do teu animal em até 7 dias úteis. É realmente muito rápido, muita praticidade. E a gente não tá falando só de bovinos, né, Léo? Exatamente. Então, equinos, ovinos, caprinos, até pro seu pet, todos os serviços eles fazem com uma eficiência absurda. Não à toa são no top 1 do mercado. Fora que tem a marca VR por trás, que mostra toda a credibilidade de trabalho de anos e anos, tanto de seleção de gado quanto o profissionalismo. Então, entre em contato com o pessoal. Tá aparecendo aqui outros serviços que eles também fazem que pode interessar você, meu amigo pecuarista, ou meu amigo produtor rural. Então, entre em contato, não perde tempo. Falar também da Vista PodPack. A gente tá aqui utilizando alguns modelos. No caso, eu tô utilizando o Viva Las Vacas. O Léo tá em Nelore We Trust, a dona, a nota de $10 milhões, a vaca mais cara, mais valorizada do mundo. Uma parceria entre o PodPack e a Reserva. Então, Reserva, explica pro pessoal o que é Reserva. A Reserva é hoje uma das principais marcas. Se não a principal. Marcas de roupa do país. É muito característica pela qualidade dos produtos, pelo conforto que ela te entrega. Então é uma forma de você estar utilizando um produto de qualidade imensa e representando o agronegócio, em especial a pecuária, no seu dia a dia. A gente teve um certo problema quando a gente falou assim, cara, vamos utilizar algumas camisetas sobre a pecuária, sobre aquele negócio. A gente não via muitas coisas que representavam a gente, alguns materiais também não tinham a qualidade de excelência. A gente falou, cara, vamos criar. Então, os designs do PodPack, tá aparecendo alguns outros aqui embaixo, algumas fotos, mas entre no site que tem várias opções, sabe? Realmente. Opções limitadas. Algumas limitadas, então dependendo de quando você estiver assistindo esse podcast, pode estar com uma edição limitada, então entre no site, não perca essa oportunidade. E falar também, Léo, do curso de morfologia da raça Nelore feito pelo PodPack, 100% online, o primeiro curso da raça Nelore 100% online já feito no Brasil. O PodPack está sendo pioneiro nessa produção. Trazer essa democratização de conteúdo. Então, sempre teve muito conteúdo de qualidade sobre a pecuária, mas limitado a eventos presenciais, com aulas que você tinha que se locomover, passar um tempo. Ter uma imersão rápida. Ter uma imersão. E você não conseguia reassistir o conteúdo, não conseguia revisitar e tá fazendo a sua própria agenda. Então, o PodPack lançou o primeiro curso de morfologia 100% online para trazer esse conteúdo de qualidade das aulas lecionadas pelo Tavinho Vilas Boas, nos principais técnicos da ABCZ. Dispensa comentários. E que você consegue assistir de onde você estiver, o horário que você quiser e assistir quantas vezes você quiser. Exatamente. Então, você que está no norte, no sul, até mesmo fora do país, a gente tem criadores e pecuaristas, tanto do Paraguai, da Bolívia, do México. Até um criador que ele é brasileiro, mas ele mora há anos lá no Japão, ele também adquiriu o curso. Então... E é focado no Nelore, mas também tem aplicações para todas as raças. Sim. Os conceitos são universais, né? Tem até gente que cria Dorper, que entrou em contato com a gente e adquiriu o curso porque fala que a questão de morfologia, a questão de análise é muito parecida, então gostou do conteúdo e quis assistir, quis adquirir o curso. O pessoal que cria outras raças também europeias, o próprio Angus, o Hereford, até o cruzamento, uma raça de 5/8, o pessoal adquire o curso para poder se capacitar mais. Então, tem mais de 10 módulos, são 50 aulas, mais de 50 aulas, falando sobre padrão racial, defeitos morfológicos, questão de análise do EPMURAS, avaliações de descarte, questão do crescimento do Nelore, principais linhagens. É um curso realmente muito completo. Não perde oportunidade, entre em contato e adquira o seu. Fala também para o pessoal que quer expor a sua marca aqui no podcast da Pecuária Brasileira, no PodPack, entre em contato com a nossa equipe. Está aparecendo o nosso WhatsApp aí. Então, para você que quer realmente ajudar a gente a atingir cada vez mais pessoas e também mostrar a sua marca e ter seu retorno, entre em contato. Vai pra vinheta. Voltando à vinheta, gostaria de saber quem que é o Vitor Lopes Duarte. Prazer. Bacana. Prazer estar com vocês aqui. Vitor Lopes Duarte é um cara nascido no interior do Espírito Santo, sou de São Gabriel da Palha, uma cidade que hoje tem lá perto dos seus 30 mil habitantes. Quando eu nasci tinha um tanto menos. Basicamente café Conilon, né? Café robusta que tem lá, um pouquinho de pecuária, um pouco de mamão, coco e outras coisas assim, mas a base bem forte é o café Conilon. E eu sempre gostei dessa pegada de mercado financeiro, de investimentos, de alocação de capital.
E estudei economia na Federal lá do Espírito Santo e entrei no mercado financeiro. E eu acompanhava meus amigos, meus pais não são produtores rurais, meu pai trabalhou no Banco do Brasil dando crédito rural há 1 milhão de anos. Acompanhava ele nos finais de semana, assim, indo para o sítio de um amigo, outro, você acaba fazendo muitos amigos. Então, o meio rural sempre foi algo muito próximo, não sou filho de produtor rural, mas sempre tive uma proximidade muito grande. Já a família da minha mulher é 100% de produtores rurais. E eu via esses produtores mudando o patamar de vida deles ao longo do tempo, né? Foram crescendo o patamar, meus amigos, a família da minha mulher e todo mundo. Você vê a cidade assim crescendo, se desenvolvendo com agro, e eu trabalhava no mercado de investimentos, querendo investir naquele negócio, querendo ter um produto de investimento e não tinha. Então, durante muitos e muitos anos, eu fui só um observador do agro, um pouco de água na boca ali de, quero participar, não dá, mas assim, se quisesse participar, tinha que comprar um pedaço de terra, colocar junto com alguém, entrar em sociedade, né? Entrar em sociedade com uma vaca, num plantel, alguma coisa, mas não tinha ali um produto, um título de investimentos, né? Eu fiz a minha carreira no Espírito Santo, lá, grande parte no Banco do Estado do Espírito Santo. Em 2020, eu fui para a Suno. A Suno é uma casa de recomendação de investimento, era uma casa apenas de recomendação de investimentos e consultoria, recomendava ações, fundos imobiliários. A Suno tomou a decisão de ter uma gestora para oferecer também a cota do fundo, porque às vezes as pessoas não querem ler só o relatório, quer ler o relatório para saber qual ativo comprar. Aplica no fundo que o gestor vai lá e compra para você e tal. Então, não é uma coisa que substitui a outra, complementa. Então, a gente colocou de pé uma asset ali bem no final de 2020 e os primeiros produtos foram nascendo em 21, 22 para cá. Até então. E quando surgiu a lei que colocou de pé o FIAGRO, que é o Fundo de Investimento na Cadeia do Agronegócio, que mudou muito isso. Então, toda aquela vontade de, quero ter um veículo para colocar de pé, dava para fazer um FIP e tudo mais, mas FIP, que é o Fundo de Investimento em Participações, ele é muito restrito a investidores profissionais. As pessoas comuns, né? Quem quer investir 50 mil reais, 10 mil reais, 100 mil, não tem acesso, né? Investidor profissional é aquele investidor que tem a partir de 10 milhões de reais para investimento. Então, é uma régua muito alta, né? E a gente, então, participou ali no início, bem no início, quando ainda era um projeto de lei, né? A gente tem proximidade com alguns congressistas, especialmente com o relator, né, desse projeto, que é o deputado aqui de São Paulo, o deputado federal aqui de São Paulo, que é o Arnaldo Jardim. A pessoa foi fundamental para colocar isso de pé. E a gente, então, logo que a lei foi aprovada e sancionada, foi todo mundo para cima da CVM, assim, e aí regulamenta. Eles regulamentaram muito rapidamente, foi uma questão de menos de 60 dias. A CVM demora normalmente uns 2 anos para fazer uma regulamentação de alguma coisa nova. Eles foram super rápidos porque entenderam que o agro é o motor da economia do Brasil, e o financiamento para o agro é algo que é muito, muito relevante. E aí as pessoas, o mercado, isso foi em 21. Então, final de 21 e 22 foram nascendo os primeiros FIAGROS. Foi aí que nasceu o Suno Agro. A gente fez o fundo nascer no primeiro semestre de 2022 e listamos em 8 de agosto de 2022. Um fundo de 150 milhões de reais 150 milhões de reais na época. Hoje é um fundo com 608 milhões de reais de patrimônio. Então, emendei a minha história na história do principal fundo, né? Depois a gente fala aqui temos um outro fundo de equity, né? Que quer comprar fazenda, já podemos falar daqui a pouco. Mas esse é o Vitor, assim, um cara que muito próximo do agro, de formação de mercado financeiro, mas muito curioso com o agro, sempre muito próximo, sempre tentando entender por que se plantava de um jeito, não de outro, por que a pecuária numa região faz um jeito, na outra região faz de outro, que tipo de negócio tem mais margem, menos margem, e com a caixa de ferramentas de mercado financeiro, né? Quando eu pude ter oportunidade, né, depois do surgimento dos FIAGROS,
de usar essa caixa de ferramenta naquilo que puxa meu interesse, que é muito motivante, que é o agro, foi bastante satisfatório. 2022 para cá, então a gente fez esse SNAG, que é o Suno Agro, e também mais recente assim, né? Nem tão recente assim, a gente está em 2026, a gente fez em 24, se eu não me engano, o Suno Fazendas, né? Que é um fundo para quem quer comprar terra e se beneficiar da valorização que foi absurda nos últimos 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Foi melhor que dólar, foi melhor que bolsa, foi melhor que NTNB, foi melhor que CDI, foi melhor que ouro. Então, foi o segundo veículo que a gente colocou também no mercado. A gente colocou com cotas de R$10, assim, para ser bem aquela coisa, poxa, de... Isso que eu ia perguntar, pro produtor que está assistindo a gente agora, ele teria interesse em fazer esse investimento, a partir de quantos reais que ele precisa? E como que faz para ele colocar dinheiro, assim, para vocês estarem investindo? Bacana. Pra gente é muito simples, mas para as pessoas que não acessam a bolsa pode ser muito complicado. A gente tentou simplificar ao máximo. Então, qualquer pessoa com R$10, né? A cota gira em torno de 9 e pouco, 10, 11 reais, tá? Por aí. Qualquer pessoa que tenha um aplicativo de banco que dá acesso à bolsa, sei lá, o Banco do Brasil, você vai lá na parte de investimentos, renda variável, e aí você pode comprar, no mesmo lugar onde compra ações, onde compra ativos listados na Bolsa do Brasil, né? Procura pelo ticker é o código do ativo, né? Então a gente tem 2 fundos agro, é o SNAG11, que é o SNAG 11. Esse dá majoritariamente crédito. Ele tem imóveis rurais também, mas ele 90% é crédito. E tem o Suno Fazendas, que é o SNFZ11, que ele tem majoritariamente fazendas, tem também uma posição de renda fixa, uma posição de caixa para dar um bom balanço, um bom equilíbrio de rendimentos um pouco no curto prazo, para combinar um pouco de renda no curto prazo com renda no longo prazo. Para quem conhece fazenda sabe que você compra uma fazenda e o arrendamento é 2%, 3% no ano. Então se fosse um fundo só para ter uma fazenda, o carrego, que a gente chama, é aquilo que vai rendendo todo ano, seria muito o recorrente seria muito baixo, né? Se você comparar com outras opções de curto prazo. Todos nós sabemos que fazenda ninguém compra para fazer o arrendamento virar renda principal. É a transformação daquele valor. Você compra por 1 para vender por 2, né? Você compra por 1, dependendo do tempo, para vender por 10, né? Um espaçamento de tempo maior. E nesse meio tempo só ir se mantendo, tendo uma renda. E tem uma renda mensal pro investidor também, né? A fazenda dá esse 2, 3% ao ano, né? O grande valor dela é o ganho de capital. E como é que o produto hoje, se a pessoa olhar, der um Google ali, né, ele vai ver os rendimentos mensais, está próximo de 1% ao mês, um pouquinho mais. É porque a gente tem fazendas e também tem algumas aplicações de renda fixa, em CRAS, né, que são certificados recebíveis do agronegócio, que dão uma renda um pouco mais alta. Então, na combinação desses 2 tipos de ativo, a gente conseguiu fazer um produto aí com uma renda interessante, de curto prazo, e também com potencial de ganho no longo prazo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Léo. Não, sim, a questão dos dividendos, como que esse investidor ele tem o seu... Como é que ele recebe? Esse 1% ao mês que eu falei, próximo de 1% ao mês, ele pinga na conta todo mês e é isento de imposto de renda. Essa é uma parte importante que a lei dos FIAGROS trouxe, a regulação foi também seguindo essa linha. E a Frente Parlamentar do Agro já agiu algumas vezes em tentativas de projeto de lei para tributar os FIAGROS, e dificilmente vai passar por conta da força da FPA. Acho que a Frente Parlamentar do agronegócio é um dos grandes seguros que o Brasil tem. Então é isento de imposto de renda. Então a pessoa compra, sei lá, um número qualquer aqui, R$1.000, começa a render R$10 todos os meses, ali pingando na conta, sempre próximo do dia 25 do mês que o dinheiro cai na conta, e é um dinheiro isento de imposto de renda. No final do ano vai fazer a declaração lá, esse rendimento é isento de IR, e quando a gente vendeu uma fazenda, por exemplo, no Suno Fazendas,
vai vir um rendimento maior a ser distribuído, uma porrada maior. Aí volta depois por recorrente. Então, é interessante participar do Suno Fazendas. O SNAG, que é o Suno Agro, ele paga um pouco mais de 1% ao mês, a renda é um pouco maior, mas não tem um grande potencial. A gente tem alguns imóveis ali, mas não tem um grande potencial de ganho de capital, assim, o título de renda fixa não dobra de preço, assim, não em condições normais, principalmente um título que é pós-fixado. Dando um passo para trás, Vitor, quando foi estruturado essa lei dos FIAGROS, você comentou bastante desse FIAGRO FII, inspirado no modelo dos fundos imobiliários. Que é o mais popular. Mas também tem alguns outros meios, como por exemplo o FIAGRO FIP e o FIAGRO FIDIC. Qual que é a diferença, o que faz cada um desses veículos? E também fazendo um paralelo com a questão do Plano Safra, outros meios de financiamento que o produtor rural, o pecuarista, o agricultor, ele tem de opção. Qual que é o diferencial dos FIAGROS? É muito importante essa pergunta, porque qual que é a utilidade, assim, para que fizeram esse negócio de FIAGRO? Já tem Plano Safra, né? Por que serve isso? Falando dos tipos de FIAGRO, assim, tem FIAGRO que investe em terra ou compra CRA, que aí ele segue eu vou dar um passo atrás. Na hora de fazer a regulamentação, a lei criou um FIAGRO. Aí a CVM, CVM é o órgão regulador. É o órgão regulador do mercado financeiro de capitais. Mercado de capitais. E aí tinha regulação de fundos imobiliários, já pronta e testada há anos. Tinha regulação já de fundos de investimento em participações, FIP. E tinha já a regulação de fundos de investimento em direitos creditórios, FIDIC. E aí, para não levar muito tempo, por isso que ela fez uma regulamentação em 60 dias. Para não levar muito tempo, ela fez a seguinte regulamentação. Olha, se você vai fazer um fundo que vai antecipar direito creditório, né, pegar boleto, antecipar boleto, isso tem cara de FIDIC, você pega a regulação do FIDIC e vai. Se você vai participar de empresas de capital fechado, né, vamos fazer aqui uma empresa para desenvolver genética, né, então você vai ter que fazer um FIAGRO, FIP, pega a regulação de FIP e vai. E se você quiser ou comprar terra ou emprestar dinheiro para o agricultor naquele formato de você empresta através de ativos securitizados, né? Antecipação de recebível. Antecipação. Ou crédito, uma antecipação longa, porque a antecipação de recebível curta fica dentro de FIDIC. Né? Aquelas estruturas securitizadas que no mundo imobiliário tem o CRI, tem o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Se você for pegar o CRA, o CRA, você vai seguir a regulação de fundos imobiliários. Então, assim que a CVM regulamentou, anos depois, ela já fez o FIAGRO puro. Então, hoje já tem o FIAGRO puro. E se você for um pouco mais FIDIC, você preenche o anexo 2. Tem anexo do 1 ao 6, eu não lembro agora de cabeça. Se você tiver um pouco mais de imobiliário, se é o anexo 6 ou o anexo 4, enfim, você tem que preencher os anexos lá. Se você for um FIAGRO com carinha mais de um ou de outro tipo. Mas já existe o FIAGRO como um todo. E o FIAGRO, ele tem uma característica diferente do Plano Safra, e por isso ele é complementar, porque o FIAGRO, ele é um fundo que, na maioria das vezes, ele é um fundo de prazo indeterminado. Quando não, ele é um fundo fechado e tem um certo prazo determinado, então ele não toma resgate. Significa que o dinheiro que está dentro do fundo, o gestor pode alocar com prazo mais longo, porque ele tem a certeza de que ele não vai tomar um resgate. Aí você pergunta, poxa, mas e a pessoa que comprou uma cota de R$10? Se ela precisar do dinheiro, essa cota é listada em bolsa, ela vai vender lá na bolsa para outra pessoa. Tem uma liquidez imediata também. Tem uma liquidez que, a dinâmica de bolsa, quando você compra alguma coisa, você paga em 2 dias úteis, quando você vende alguma coisa, você recebe em 2 dias úteis. Então, 2 dias úteis é nada, é muito, muito rápido, muito curto prazo, né? Então, o investidor precisa do dinheiro, ele vai na bolsa, vende e pega o dinheiro dele, mas outro investidor comprou, esse dinheiro não saiu de dentro do fundo. E isso cria uma vantagem competitiva para o FIAGRO absurda, porque quando você vai colocar, poxa, alguém quer irrigar um pasto ou irrigar uma área que vai plantar grãos para poder fazer a ração e silagem, etc. e tal. Todos nós sabemos o valor, o custo que é botar uma irrigação, né? É um volume alto de dinheiro, né? Vou chutar aqui, sei lá, R$25 mil por hectare. Cara, é muito dinheiro isso, né? Você vai ter que pagar por vários anos. E esse negócio, você não paga na primeira safra.
Você não tem margem na primeira safra para poder fazer um pagamento do valor total. Aí fala assim, a irrigação se paga. Se paga, eu concordo, mas com o tempo. Ela se paga no tempo. Mas o plano safra que é empresta para 1 ano, para 2, como é que faz? Não dá tempo de pagar que cada vez está mais limitado também, né? Nem entrei nessa parte, né? Parte do princípio que tem plano safra para todo mundo. Princípio errado, não tem plano safra para todo mundo. Não no volume que todo mundo quer. Mas, mesmo se tivesse, o prazo descasa. Você não pode tomar uma dívida de curto prazo para fazer um negócio que vai se pagar em 4, 5, 6, 8 anos. E quando você tem isso, tem a previsibilidade, né, do gestor, que daí facilita ele trabalhar com mais tranquilidade. E a longo prazo que tudo não facilita. E aí os fiagros vieram fazendo crédito de 5, 7, 8, 12. E fizemos lá na Suna um crédito de 20 anos. Faltam 17 para terminar. Mas fizemos o CRA mais longo da história do país à época, né? Aí a Seara veio e fez um de 40. Mas foi o crédito mais longo da história do Brasil em 2022 que a gente fez um crédito de 20 anos. Para que você tem que usar, você gestor, tem que usar uma ferramenta importante para viabilizar coisas que não se viabilizavam com funding de curto prazo. Eu lembro que saiu no jornal uma vez assim uma propaganda do Bradesco, uma página inteira no jornal assim, Bradesco, crédito agro de longo prazo, agora fazemos até 3 anos, né? 3 anos é longo prazo, né? E não é culpa do Bradesco, assim, até palmas pro Bradesco, porra, fantástico esse esforço que ele fez, mas é porque o Bradesco, qual que é o funding do crédito rural no Brasil? Da onde vem o dinheiro do crédito rural, né? Vem do depósito à vista. Então, aquele dinheiro que está na conta ali, que você não fez o Pix ainda, ou que você recebeu de alguém, está ali na conta corrente. Então, parte daquele dinheiro o banco tem que direcionar para crédito rural, sob pena de depositar no Banco Central como depósito compulsório. Então, os bancos pegam parte do depósito à vista. Os bancos captam em LCA. Alguém que já tem conta em banco, o gerente já deve ter ligado para oferecer uma letra de crédito ao agronegócio, uma LCA. E o dinheiro do depósito à vista é um dinheiro que voa muito rápido, né? A LCA, o banco não consegue captar uma LCA de 10 anos. A LCA ele faz de 6 meses, de 1 ano, 2, né? Então o funding para ele fazer crédito agro é um funding de curto prazo. O banco não pode fazer crédito agro de longo prazo porque o funding dele é de curto prazo. Quando um banco descasa prazo ou descasa taxa, o banco não faz o ALM, que é o Asset and Liability, né? Ativos e passivos, responsabilidade management, quer dizer, administração de ativos e passivos, ele quebra, por exemplo, Silicon Valley Bank. Para mim foi ontem, mas é porque mas sei lá, deve ter algum tempo. Joga no Google aí, você que está vendo aqui, bota aí Silicon Valley Bank. SVB. Ele simplesmente descasou ativo e passivo, a taxa de juros nos Estados Unidos abriu, quer dizer, subiu, né? Ele ficou com títulos que rendiam 1% quando os outros estavam rendendo 4%, comprou muito longo prazo, se as pessoas sacassem o dinheiro no curto prazo, ele quebrava, ele tinha um dinheiro de muitas startups e tudo mais. E ele quebrou. Então, é um básico, assim. Então, aqui no Brasil, costumo dizer que o sistema bancário brasileiro, um estagiário não faria isso, né? Que os caras do Silicon Valley Bank fizeram. E, então, não dá para os bancos se emprestarem no longo prazo. Tem que ter um funding de mercado de capitais. Que você combina um dinheiro que não sai com uma liquidez. Porque se eu falar com quem está assistindo aqui, eu falo assim, ó, me empresta seu dinheiro por 12 anos. O cara fala assim, não, se eu precisar desse dinheiro daqui a 12 anos, são 3 eleições, amigão. Né? 12 anos é tempo demais. São 3 Copas do Mundo. Né? É muito tempo, 12 anos, para você aplicar o seu dinheiro e não poder tirar. Mas, então, bota num fundo, que ele vai ser listado em bolsa. Né? Os fundos imobiliários, os fiagros mais populares têm mais de 100 mil investidores. Que o cotista tem essa liquidez, ele pode estar analisando a carteira de recebíveis do fundo. Exato. Né? Ele pode ver o que tem lá dentro através do relatório gerencial. Então, ele entra no relatório gerencial e vê. Emprestou para quem? Transparência. Emprestou para quem? Para fulano, para ciclano, tal, beltrano, essa empresa aqui. Essa empresa que eu conheço. Essa empresa eu não conheço. Vai lá, dá uma pesquisada na empresa. Olha, o que a gente coloca no nosso relatório gerencial? A gente coloca a opinião da Serasa,
da nossa carteira. A gente pega, manda a nossa carteira para a Serasa, eles dão a opinião, a gente pega a opinião deles e coloca no relatório gerencial. É a opinião de um terceiro. Eu acho que a carteira é boa. Mas você que foi o gestor, você que comprou, tá bom. O que a Serasa acha da minha carteira? Tá lá também no nosso relatório gerencial. Para quem quiser saber a opinião de um terceiro sobre a nossa carteira, se está saudável. Então, essa transparência, ela permite que as pessoas tomem decisão de investimento num produto que é diversificado, tem várias culturas, e tem pecuária lá também. Ainda não tem de corte, mas já tem de leite. Ainda. Por isso que eu disse, ainda não tem de corte. Mas daí, acho que é interessante a gente falar, então, onde que o Snag tá alocando? Você comentou desse CRA que vocês estruturaram de 20 anos de prazo, mas quais que são essas empresas e qual que são as teses que vocês acreditam dentro do agronegócio do Brasil? Tá, o que a gente tem no Snag nesse momento aqui que a gente está gravando, né? A gente tem um CRA da Boa Safra Sementes, a maior sementeira do empresa Brasil. Listada em bolsa empresa também. listada em bolsa, o ticker dela é soja 3. Enfim, empresa com governança, empresa que tem... Credibilidade muito grande. Credibilidade muito grande, uma empresa que tem... listou as ações, depois fez um follow-on, quer dizer, captou mais dinheiro no mercado. É uma empresa que tem uma posição de caixa muito robusta, uma empresa que tem mais de 1 bilhão de caixa. Então, a nota de crédito dela é muito boa. E foi assim que a gente começou em parceria com a Boa Safra, financiando os clientes deles, né, através de um CRA. A gente tem, eu vou deixar a pecuária por último, tá? A pecuária de leite por último. Além de Boa Safra, a gente tem café, um produtor de café, a gente tem um sementeiro, não só sementeiro, ele detém a patente também de milho, que é a Chu Sementes, focado mais em milho. A gente tem uma revenda em Minas Gerais chamada Cultura, em que a carteira dela é 100% segurada por uma seguradora chilena, então o risco de crédito da carteira... Tem mais uma barreira de defesa. Exatamente. Uma subordinação. Exato. É uma camada, na verdade, não é nem subordinação, é uma camada mesmo que protege toda a carteira, não protege só um pedaço. Puxando de cabeça aqui, acho que esses são os principais, e tem a Leitíssimo, né? Que é a pecuária leiteira. O leite, né? Normalmente... É um business difícil, assim. É um business difícil, de margem apertada. O produtor do leite normalmente é um cara mais vulnerável, ele manda o leite para a cooperativa ou para o laticínio. E daí 30 dias ele vai saber qual que é o preço. É um cara que não tem, assim, não dá para estocar, né? Não tem feriado, não tem dia santo, não tem ano novo, tem Natal, não tem nada, assim, é todo dia ali. A vaca vai continuar dando leite, ele vai ter que tirar, vai ter que ordenhar. Vai ter que ordenhar, vai ter que mandar. É um setor que, como eu sou de São Gabriel da Palha, assim, aí o cara, a depender do preço do café e do boi, vai oscilar quem, né? Vamos pro boteco tomar uma cerveja. Aí, tá lá. Aí, o cara do boi chega com uma Hilux de 2 anos de uso. O cara do café, tô falando hoje que o café bateu quase 2 mil, bateu quase 2 mil reais o Conilon, né? O Arábica bateu quase 3 mil. Há um tempo atrás caiu um pouco. Aí o cara do Conilon vai chegar de Hilux 0 e o cara do leite vai chegar no Fiat Uno, entendeu? Então, assim, a margem é mais difícil, né? Mais apertado. É mais apertado. Aí, assim, então por que você financiou o Leitíssimo? A Leitíssimo, ela tem o pasto, tem a vaca, ela tem um laticínio e ela tem até a revenda aqui tem uma verticalização. Ela tem essa verticalização, mas a verticalização toda sem margem também não adianta nada. Ela tem uma margem que vem de um reconhecimento de qualidade do consumidor. O consumidor da Leitíssimo reconhece a marca dela, reconhece a qualidade do produto. Quem é entendedor de leite, já vários, se eu fizer uma pesquisa aí, você vai ver muita gente falando da qualidade do leite da Leitíssimo. O pessoal da Leitíssimo, eles usam o Gersolando, né? Que é uma mistura do Jersey, que é a principal raça para produção de leite com sólidos, com o holandês pela quantidade também, né? Então é um gado adaptado lá na Bahia, a operação. Em Jaborandia, no oeste baiano, perto de Luiz Eduardo Magalhães. E são neozelandeses, né? Eles vieram da Nova Zelândia.
O pai de um dos sócios é o maior produtor, um dos maiores produtores de leite da Nova Zelândia. Curiosamente, meu pai já trouxe gado para eles aqui quando eles vieram para o Brasil. Então... Legal. E eles estão no Brasil há décadas melhorando adaptando a genética. Eles fazem o próprio gado. Melhoramento genético, tudo. Eles vendem, eles não compram gado de terceiro, eles... quando tá com sobra e tal, eles vendem, mas não compram. E eles conseguiram uma qualidade muito, muito diferenciada. E falando grosso modo, assim, um litro de leite é R$5, eles vendem a 10. Assim, grosso modo, isso que eles conseguem fazer. Então, portanto, eles têm margem, portanto, eles têm uma capacidade de pagamento, e eu, como analista de crédito, tenho que olhar se o dinheiro vai voltar. Não adianta se apaixonar, não adianta falar, poxa, isso aqui é super legal, vamos apoiar, e vai depois morrer todo mundo afogado, não adianta. Então tem que emprestar, e emprestar é fácil, tem que receber, né? Essa é a importância de uma... Aí vem o meu ferramental de mercado financeiro e de preservação de capital. Então todos os nossos créditos, a gente tem essa cabeça muito de como é que a gente vai receber de volta, esse cara tem capacidade de pagamento, e se não tiver, quais são as garantias, né? No caso da Leitíssima, a primeira operação que a gente fez foi de R$40 milhões. A gente tem uma segurança muito grande na capacidade de pagamento, tanto que estão adimplentes, não atrasaram um dia desde que a gente começou. E se alguma coisa der errado, as fazendas que estão em garantia nessa operação, a gente pegou a parte assim, só que tem pivô de irrigação. Então, assim, e a gente fez além de tudo, eles investem em infraestrutura de irrigação. Ele irriga o pasto. É vaca solta, é vaca a pasto. Só tem ração as novilhas, assim. Nasceu um bezerro, tá ali mamando, não sei o que, aparta. Apartou, essa vaca, essa novilha, ela vai receber uma ração, né? Ela entrou, ela deu cio, não sei o que, entrou em fase de lactação, pasto. Então a vaca a pasto. Então o leite que a pessoa consome é leite a pasto. Então ele precisa de muito pasto, né? E aí ele tem a terra, inclusive o dinheiro que a gente emprestou para eles foi para fazer mais um pivô de irrigação e mais uma casa de ordenha. Uma sala de ordenha. Então a gente emprestou para ele aumentar a capacidade dele, né? Para fazer CAPEX, que é muito bom. Ele, e um pequeno pedaço ele fez um alongamento de prazo da dívida. Ele substituiu uma dívida mais curta e uma mais cara para uma dívida mais longa, que foi a gente fez uma dívida longa com eles. E aí se tudo der errado, essas terras a gente fez uma avaliação muito conservadora de mais de R$100 milhões. E aí a gente ligou para um corretor da região lá de Jaborandi e falou assim, essas terras assim. Ele falou assim, se você abrir a boca com 110 milhões, você vai ficar sem. Então, um crédito de 40, se tudo der errado, a gente não quer tomar terra, não quer isso. E não vai, cara, tá indo muito bem. Então, é uma estrutura montada para dar segurança ao investidor, né? E para dar condição do produtor, a agroindústria, fazer os investimentos, aumentar sua capacidade de pagamento e pagando isso ao longo do tempo. Só para trazer um exemplo real aqui de uma operação que a gente fez. Legal. E, assim, a gente viu várias notícias envolvendo o Fiagro e normalmente tinha um cunho muito negativo por questão de inadimplências, recuperações judiciais. Como que foi ao longo desses anos, desde que vocês lançaram o fundo em 2022? Até agora, já teve alguma inadimplência na carteira da Suno? Qual que foram os aprendizados que vocês tiveram ao longo desde a estruturação dos Fiagros? Qual que você acha que foram os principais erros que os gestores tiveram em questão de alocação? Todo o nosso histórico no agro, o somatório de inadimplência dos fundos da Suno foi zero. Nunca teve uma inadimplência? Não, desde 2022, que é quando existe esse negócio, nunca teve nenhuma inadimplência. Poderia ter tido, né? mas não teve. Aqui que a gente atribui isso, a gente se preocupou mais com a segurança do que com a rentabilidade. A gente fez operações que buscava reduzir muito a chance de perda. E nesses anos de história deu certo.
Aqui que eu atribuo às pessoas, né, os fiagros que tiveram problemas. Eles foram com muita sede ao pote nos produtores mais alavancados. Então, o produtor já tinha tomado o plano safra, já tinha tomado dinheiro no Banco do Brasil e na Caixa. A Caixa agora retraiu bastante a posição do crédito rural, mas ela tinha aberto essa frente há uns anos atrás. Ele já tinha tomado na revenda, nos fornecedores, então, que é o barter, né? Ele pega insumo e entrega produção, saca o peso, enfim, entrega o produto no final. Então, ele já tinha tomado também na indústria, no barter. Já tinha tomado recurso livre nos bancos. E aí, ele ainda queria mais, né? E aí, ele foi para o mercado de capitais, pagando CDI mais 6, CDI mais 7. E não aguentou. Por quê? O agro, vocês sabem isso mais que eu, quem está ouvindo até sabe isso mais que a gente, ele é volátil. Ele tem 3 frentes de volatilidade, para resumir, né? Ele tem uma volatilidade que pode vir através do custo. A Rússia invadiu a Ucrânia, o fertilizante foi para a casa do chapéu, né? Então, o custo pode variar muito. Que é na veia, né? Não tem nem como a pessoa se preparar muito, porque no outro dia, se ele não gastar, ele não consegue tocar a operação dele. Não tem alternativa. Custo. Então, ele tem a volatilidade no custo. Aquilo que ele precisa para tocar o dia a dia dele oscila muito de preço. Porque é importado, porque... pode ser até mesmo o próprio diesel. O cara que tem uma lavoura, os caminhões, transporte, as máquinas. Máquinas. Então, volatilidade no custo, pode variar muito. Volatilidade na quantidade produzida. Às vezes ele tem uma quebra de safra, às vezes ele tem uma condição que o clima, às vezes tem uma geada, não engorda de acordo com o que ele estava esperando. Então, a quantidade pode mexer por diversos motivos. E o preço daquela coisa também mexe, né? Tudo é commodity tradado internacionalmente, a soja, o café, a arroba do boi, tudo é... Se o preço lá fora estiver muito mais alto do que aqui, o cara bota no navio, exporta e então os preços oscilam muito. Então, você tem 2 coisas que mexem na receita e o custo oscilando muito. Vão ter ciclos. Exatamente. Então, vão ter épocas em que o produtor vai estar com margem mais apertada. E o cara que está alavancado demais, que tem muita dívida, o cara que está 90% alavancado, se oscilar 10, o cara tem 90 milhões de dívida e ele colhe 100 milhões. Então, um número qualquer aqui. Ele tem 90 milhões de parcela e ele colhe 100 milhões. Se oscilar 11% para baixo, de 100 para 89, algum boleto vai ficar sem pagar. Gente, 10% oscila assim, ó. É muito fácil. Então, a gente buscou fazer operações com players que tinham uma alavancagem mais baixa. Isso significa que eles estão mais preparados para enfrentar às vezes 2 anos de margens mais apertadas e as coisas sempre voltam, né? Esse ano a gente vai ter uma safra recorde de soja de novo. O preço está 110, 100 reais. O preço não era 30 e poucos, foi para 200 reais. Veio para 100. Resumindo aqui. Não está no 200, mas também não é mais 30. A 100, se você produzir muito, 100 vezes a quantidade, né, a tua receita vai ser maior. Então a gente está assim, muito perto aqui de uma safra boa, deve normalizar as margens dos produtores aqui. Estou falando de agricultura, que é um negócio mais curto, né? O ciclo da pecuária é mais longo. Então, quem estava preparado sobreviveu. Os que estavam mais alavancados tiveram que usar, né, tiveram que sentar à mesa e falar, gente, não tem, e aí quem vai receber agora, quem vai me dar mais prazo, quem vai me dar um desconto, e alguns fiagros sofreram, não. Alguns fiagros caíram 50%, né, do valor. Alguns fiagros tinham posições em empresas de distribuição, revendas, né? AgroGalaxy, por exemplo, né, entrou em recuperação judicial. Era uma empresa listada. Era uma empresa grande, tinha fundo de private equity.
no cap table, né? na composição do capital e tudo mais. Não, esses caras são fortes, né? Cara, não aguenta. Assim, se não tem margem e tem alavancagem, oscilou, vai sentar à mesa e vai falar, cara, não dá, e aí o que nós vamos fazer? Então, a gente preferiu seguir um caminho, tem uma diferença nossa também com o mercado, que eu prefiro falar com um produtor que não tem um balanço auditado, mas tem margem de 50% e tem garantia para dar, do que uma empresa listada em bolsa, com auditoria, com tudo mais, com rating, nota de crédito e tarará, mas não tem margem. Cara, não tem margem, não tem espaço, não tem margem, não tem conversa. Você deixa um pouco do chance pro azar, né? Quando você não tem tanta margem. É isso. Sim, Pega uma cerca elétrica assim e você vai caminhar, você vai fazer uma corrida 10 km do lado de uma cerca elétrica. Se eu correr 2, 3 metros de distância, acho que eu vou conseguir. Cara, se você não tiver espaço, se você correr com ela aqui, porra, teve uma hora que você vai dar um buraquinho. Você vai dar um buraquinho, você desequilibrou, você vai tomar um choque. Você vai tomar um choque. E um choquezinho pequenininho dá, mas às vezes tem choque que mata, entendeu? Dependendo da voltagem. Da voltagem te mata. Então, a margem é... Essa distância. Essa distância de você tomar um choque. Sendo um pouco mais específico, acho que estruturalmente fez sentido tudo isso que você falou, mas com base nesses 4 anos que Suno já está envolvida com agro, com investimento em crédito agro, quais são os segmentos assim que vocês já acharam mais interessantes, que provavelmente, quando o fundo for crescer, vão ter eventualmente alocações, sem comprometimento nenhum, mas assim, estruturalmente, quais são os segmentos que você acha que faz sentido dentro da cadeia do agronegócio? No longo prazo, o que a gente quer ter? A gente quer ter o retrato do PIB do agro na carteira. Então, sei lá, soja é 28% do PIB do agro. Então, eu quero ter uma exposição de soja de 28%. Pecuária de corte é 12%. Eu não tenho o dado exato, tá? Tô mais ou menos. É 12% do PIB do agro. Então, cara, quero ter então pecuária de corte, então 12% do PIB do agro. Mas o mais importante, então, quero ter todos os setores. Ele falou assim, mas você acabou de falar que leite tem um setor, mas tem o campeão daquele segmento, tem um cara que é melhor e o cara que é mais frágil. Então, eu vou tentar me aproximar do melhor player, dos melhores players de cada segmento, para reduzir a minha chance de perda. Aí você pergunta assim, mas por que um cara bom vai pegar dinheiro na Suno se ele é bancarizado, se ele tem uma bancabilidade alta, como a Boa Safra. A Boa Safra tem linha no Banco do Brasil, eu cedei mais 1,5, 1,8, 1 ponto alguma coisa. E por que Cargas d'Água ela pegou na Suno, eu cedei mais 3? Não são meus olhos azuis, olha, nem olho azul não tem, nem do Thiago, nem os cabelos, não foi nem o tupete do Thiago, o Thiago tem nem tupete. Cara, a gente não é mais bonito. Por quê? Não é mais barato. Uma companhia aberta, listada em bolsa, com conselho de administração, com conselheiro independente, paga mais caro para a Suno do que paga mais caro para o Banco do Brasil, para o Itaú, para qualquer... Tem um ponto que esse é o nosso diferencial, que a gente tenta ir no melhor cara e ganhar o mandato dele, ganhar a operação dele. Prazo. A gente luta com a nossa maior força. Prazo. Você não pode emprestar para um cara que da cerca elétrica aí, né? Uhum. Assim, ó, tem atividades que o ciclo é muito volátil. Então, assim, poxa, quando você aumenta o prazo, você aumenta a chance de um evento acontecer. Então você não pode emprestar muito longo para um segmento que... Aqui, vamos dar um exemplo. Se na certa lavoura tem normalmente uma quebra de safra a cada 10 anos. 10 anos. Você não pode emprestar para 11. Exatamente. Porque você está dizendo que pelo menos estatisticamente você vai tomar uma porrada. Mas se você fizer, sei lá, em 8... Você tem a chance de não tomar. Exatamente. Perfeito. E com irrigação, por exemplo, Perfeito. Só de você estar financiando algo que melhora a operação do cara já traz mais segurança. Perfeito. Você está financiando algo que vai diminuir a volatilidade do fluxo de caixa daquele cara, ele vai sacudir menos e você vai ter menos chance de perder. Então, o nosso dinheiro ajuda a gente a perder menos,
diminuir a chance de... Que é um estudo que vocês provavelmente vão fazer. Tipo, para que você vai utilizar esse capital? Exatamente. No linguajar Faria Lima é o use of proceeds. Tipo assim, daí é muito pra mim. O que você vai fazer com o dinheiro, né? O outro erro da Faria Lima é chegar pro produtor na reunião e falar qual é o use of proceeds. Brincadeira, né? Cara, você tem que saber conversar com as pessoas. Exatamente. É tão simples quanto vocês... Por que esse podcast está crescendo? Porque você sabe falar com as pessoas. Comunicando da forma mais simples. Você sabe comunicar. E aí, falando, vai fazer o que com o dinheiro? Vou comprar um tal coisa. Aí você vai ver, esse cara não... Você já avalia, entendeu? Eu acho que eu vou comprar um avião para chegar mais rápido na fazenda. Tô com as caminhonetas velhas lá e vou comprar agora tudo Dodge Ram. Não é mais Dodge, né? Só Ram. Vou comprar tudo Ram e não sei o que, vou fazer assim. E os funcionários estavam meio tristes lá. Vou fazer uma festa no final de ano para eles lá. Eu falei, cara, esse não me parece um uso correto do dinheiro, entendeu? O cara fica melhorar o avião dele. Não, vou botar irrigação, porque aí eu vou conseguir plantar dia 15 de setembro. Eu garanto que eu planto dia 15 de setembro. Dia 15 de janeiro eu tô colhendo. E já plantando a próxima, faço 2 safras aqui, e ainda tem o inverno para eu fazer, de repente, uma terceira safra. Assim, porra, esse cara é esse o uso que eu quero. Eu quero financiar esse tipo de empreendedor. Então, que seja no corte. Vou te financiar para quê? Não, porque eu vou comprar essa quantidade de vaca aqui, eu vou fazer esse modelo, esse é meu modelo de negócio, esse é o ciclo e tal. Aí, por exemplo, um ciclo de 5 anos. Para que eu vou fazer um crédito para o cara de 15? Se ele vai fazer investimento em algo, no animal, por exemplo, que tem um ciclo 3, 4, 5. Empresta para ele por 5. Para não prestar para 3 para matar o cara. Faça uma parcela no ano 4, que aí ele vende metade, vai reciclando capital, no ano 5. Então você tem que fazer. O desenho é como um alfaiate que vai fazer a roupa para ele. Não é você chegar lá na prateleira e pegar um produto que está pronto, né? Fazer uma planilha geral e passar pro cara. Você tem que encaixar aqui. Não, é eu que tenho que encaixar na atividade dele para que fique melhor. Porque se você está com a roupa desconfortável, você uma hora vai rasgar a roupa. Uma hora você vai fazer um movimento que vai rasgar e o cara vai ter que sentar à mesa e falar assim, não tem dinheiro para pagar. Não nessa data. Né? Então, acho que um dos erros da Faria Lima, além da comunicação, foi ter ido com muita sede ao pote, cobrando juros altos do cara mais alavancado. E aí tomou inadimplência. E alguns ainda não entenderam a real função de um fundo fechado com prazo indeterminado, que é poder financiar armazenagem, irrigação, CAPEX. CAPEX, investimento em capacidade e infraestrutura do agro, que é o que o Brasil precisa. O Brasil, assim, o dinheiro para safra, o Barter resolve, o plano safra resolve, o dinheiro de capital de giro, acho que está bem endereçado. O dinheiro para investimento no longo prazo é que está faltando. É esse dinheiro que eu acho que os FIAGROS podem vir endereçando, fazendo com que o Brasil aumente ainda de patamar, mesmo sendo líder em diversos segmentos, dá para aumentar a distância para o segundo colocado com dinheiro para CAPEX. Um dado aqui nos Estados Unidos, a capacidade de armazenagem deles é de 1, alguma coisa da safra. Quer dizer, eles têm de armazém mais do que a produção de um ano. No Brasil, déficit cada vez maior. No Brasil, a capacidade de armazenar é muito, muito abaixo da produção anual. Então, todo ano você vai ver fila de caminhão, você vai ver aqueles silos mais adaptados ao ar livre, você vai ver a produção sendo perdida, você vai ver um grão numa umidade que não está adequada. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano. Safra recorde significa aumentar o problema. Porque se você... armazenar já esse copo aqui. E a produção é a água. Se você botar... Quanto mais água você bota aqui, mais essa mesa vai ficar molhada. Porque não adianta. O copo é desse tamanho. Não vai aumentar. Não vai aumentar. O copo é 500 ml. Se você botar 1,5 litro aqui, ou 2 litros aqui... E tem demanda cada vez mais, né? E é muito bom quando você... já vi isso de alguns empresários. É o seguinte... onde é bom para investir? Assim, onde tem problema.
Por exemplo, você vai no Japão, fala assim, eu vou fazer uma estrada nova no Japão. Para quê? Já tem estrada suficiente, o pessoal anda de trem, se locomove já. Não sei se vai ter demanda, se o que você vai arrecadar de pedágio vai pagar esse investimento, né? No Brasil... Empreender nada mais é do que resolver um problema de alguém. É isso. Então, onde tem problema, é o melhor lugar para estar. Então, o agro é uma potência e está cheio de problema, entre aspas. É aqui que eu quero estar. É aqui que eu quero investir. Quando você investe resolvendo um problema, você aumenta o ganho daquele indivíduo, daquela empresa, daquele setor, e você ajuda me ajuda a te ajudar. Não tem aquela frase daquele filme? Me ajuda a te ajudar? Só que aqui na versão boa, né? Lá era na versão... Da sacanagem. Então, eu te ajudo, né? Para você me ajudar, quer dizer, você reduz o risco da minha carteira. E agora, saindo um pouco desse segmento do crédito agro, passando para outra tese de vocês para a CNFZ, o Suno Fazendas, se puder dar um overview, tipo, qual que é a fazenda que vocês investem, qual que é o projeto para esse outro fundo? Legal, a gente começou com uma fazenda só e né, o nome Suno Fazendas é no sentido de que a gente quer ter várias, né? A primeira fazenda que a gente comprou foi uma fazenda em Gaúcha do Norte. A gente pagou 500 e poucas sacas de soja no hectare. Faltava 200 quilômetros a estrada de chão até lá. Faltava 200 quilômetros de asfalto para chegar lá. Não tinha energia trifásica. E a energia que tinha lá, mesmo a normal, caía sempre. O final de semana que a gente foi lá, ficou só no gerador. Ficou no escuro um tempo, depois ligou o gerador e tal. E não tinha irrigação. Não tinha irrigação porque também não tinha energia. Não adianta você botar irrigação. O pivô não anda sozinho, não. E Sim. Também não é empurrando carro de boi. Não é carro de boi que puxa pivô, não. Tem que ter energia. Então tinha 3 problemas, vamos dizer assim, né? A argila muito boa, tá? Outras características muito, muito satisfatórias. Essa obra da estrada, que não é uma obra nossa, é uma obra pública, é uma obra que estava andando, não era um negócio que estava prometido para depois da eleição, estava andando. Hoje falta menos de 8 quilômetros para chegar o asfalto lá. Então, 8 quilômetros é nada. Nada. Primeiro ponto resolvido. Segundo ponto, energia. Toda a obra da porteira para dentro foi feita e a Energisa também fez a parte dela e chegou lá, estamos com energia trifásica lá. Agora é botar a irrigação. A irrigação foi toda comprada, já está sendo instalada. Esse final de semana teve uma pessoa do nosso time que foi para lá para acompanhar o finalzinho da colheita da soja e viu a estrutura, algumas estruturas, a parte dos pivôs, a parte aérea, né? Dos pivôs ali para ser instalado em outro pedaço, então está andando também. Então a nossa safra 26, 27 vai ser irrigada. A gente pegou essa terra, a produtividade era mais para 60 sacas de soja ao hectare. Ela já foi para 68 na safra passada. Essa agora a gente ainda não fechou a conta. Mas ainda no sequeiro. Com irrigação a gente quer buscar a faixa dos 80. E aí vai ser com a percentual de argila da terra, tudo mais com as características dessa terra, a gente vê que, por que não ela se aproximar de um preço de uma fazenda no sequeiro em Sorriso, por exemplo, que é de 1.000 a 1.200 sacas de soja no sequeiro, sem irrigação, em Sorriso. Vai produzir mais do que porque Sorriso é muito bom, de maneira geral, mas essa fazenda vai estar acima da média de Sorriso. A melhor fazenda de Sorriso é melhor do que a fazenda de Gaúcha, ponto. Não tem discussão. Não estou falando que Gaúcha vai ser melhor que Sorriso na média, não vai. Estou falando que essa fazenda, de repente, pode pegar preço 900 sacas, 1.000 sacas, a gente comprou por 500. Então, a gente quer dobrar o capital ali, sei lá, com 2 anos de investimento. Essa foi a primeira. A gente já comprou outras 2 com um playbook, né, com a mesma tese, também em Gaúcha, tá? Então hoje a gente tem 3 fazendas e a gente está negociando uma em Campos de Julho, que é uma praça mais valorizada do que Gaúcha. Para quem não conhece o Mato Grosso, Gaúcha do Norte, se você olhar o Mato Grosso como um quadrado, Gaúcha do Norte, olhando para o mapa, está do lado direito, no alto, assim. E Campos de Julho está na esquerda, não tão baixo, mas na esquerda, enfim, que é uma região
tem um padrão de chuva melhor, tem uma região melhor até que Gaúcha. A gente está comprando uma fazenda lá, também em boas condições. Estamos negociando ainda. Assinou, então, enquanto não assina, é negociando. Depois que assinar, eu vou mudar o verbo para comprando. Para comprar. E é algo que também deve aumentar a capacidade do fundo de pagar rendimentos e tudo mais. Então, a cabeça do Suno Fazendas eu tenho uma participação em alguns ativos de renda fixa para dar um rendimento de curto prazo, para não ficar tão baixo. Porque, assim, se o fundo render 0,25 ao mês, o cara não vai nem olhar para a tese de que pode dobrar e tal. Ele, não vou acreditar, não. Se eu pago um pouco a mais no curto prazo, obviamente esse ganho de capital, o dobro, a cota de R$10 não vai para 20. Por quê? Tem a dívida também. Metade é renda fixa. Metade. Então, esses... Não dobra mais somente 50%. Não vai dobrar, vai aumentar. Se a fazenda fosse 50% do PL, ia aumentar 50%. O que também é uma boa porrada, né? É uma boa porrada. Mas dilui, né? 50 é menor que 100. Mas a gente preferiu fazer esse equilíbrio para ficar um produto mais palatável para os investidores de maneira geral. Esse fundo Suno Fazendas, ele começou também com meia dúzia de cotistas, ele foi ganhando ali um pouco de liquidez, negociava 20, 30 mil reais por dia. Hoje é um fundo que negocia 200 mil, 300 mil, 500 mil por dia. Já bateu 1,5 milhão num dia. Teve uma segunda-feira, não sei há quantas segundas-feiras atrás, mas bateu aí 1,5 milhão de reais de liquidez num dia só. E é um fundo que já passou de 11 mil cotistas, então já tem 11 mil, a gente brinca, tem 11 mil fazendeiros que moram espalhados no Brasil, que tem ali agora 3 fazendas, eventualmente 4, se a gente comprar essa outra, com R$10, né? Então, quer dizer, tem gente que tem 10, tem gente que tem 200 mil, tem gente que tem 1 milhão. 10 mil, 100 mil. Exato, tem de tudo. Então, o Suno Fazendas, acho que um pouco de cada um é bom para compor a carteira de investimentos do investidor. E, Vitor, eu acho que um ponto que você tocou, que é um problema que o mercado da Faria Lima, acho que é um dos principais problemas, eu diria assim, que é a questão da comunicação. Principalmente de comunicar com o pecuarista, comunicar com esse pessoal que pode ser muitas vezes ou interessado por esse fundo, e não só por isso, mas para o pessoal entender um pouco mais. E eu estava numa palestra lá, numa aula minha, lá na faculdade nos Estados Unidos, e foi um bilionário, sabe, fazer uma palestra, e uma das coisas que ele me falou foi muito marcado. Ele falou, don't dress for success, dress for respect, que é, tipo, basicamente, não se vista para o sucesso, se vista para o respeito. Que é aquele negócio que você falou da questão da comunicação. Então, se a pessoa vai lá num pecuarista, atender o cara para poder fazer uma conversa sobre crédito com ele, não vai chegar de paletó, sabe, engomado e tal. Chega com uma forma de respeito, como o cara se veste, uma camisa polo, uma calça jeans, uma bota. E tem essa comunicação da forma mais simples possível, que é um dos motivos pelo qual a gente está trazendo você aqui, para poder comunicar com o pessoal da forma muito tranquila, e você tem feito de forma perfeitamente. O Thiago também conversa, sabe, com maestria, sabe, o Grupo Suno como um todo entendeu muito essa questão da comunicação. Como que vocês fazem isso em larga escala? Olha, a Suno começou vendendo uma assinatura que custa R$10 por... Tem assinatura de 10, de 50, de R$300 e tal. Não dá para você entregar um produto de R$10 por mês fazendo uma visita na casa da pessoa. Assim. Então, o jeito eu preciso que, de forma online, essa pessoa tenha informação suficiente para conhecer e tomar a decisão dela. Então, a gente procurou caprichar ao máximo na entrega dessa informação pelos meios online. Então, a comunicação é algo muito importante para a gente, porque não basta o produto ser bom, ele tem que ser entendido como bom, ele tem que ser enxergado como bom. Então, senão o cara não vai comprar e não vai... E é diferente de um produto, sei lá, um defensivo, ou um produto, ou uma genética boa, um cara, pô, aquela vaca, ele tá, quero o embrião daquela vaca ali. Não adianta ele pegar aquele material, colocar no gado dele, o gado dele dá um padrão muito bom. Se o cara do frigorífico olhar, não entender aquele padrão, e vai querer comprar o gado dele com desconto em vez de pagar prêmio para ele, né? Então, precisa ser algo que não só quem está comprando entende,
mas quem vai comprar desse que está comprando. E aí, quando eu estou falando de uma cota de um fundo listado em bolsa, quanto mais gente entender o valor daquele negócio, mais gente vai estar apto a, eventualmente, querer demandar aquilo. Traz mais liquidez, traz mais volume de negócio. E liquidez é um negócio meio abstrato, assim, mas é fundamental para você trazer mais investidores. O cara pergunta assim, se eu precisar vender, eu vou conseguir vender? E quando o fundo tem muita liquidez, a resposta é sim. Quando o fundo tem pouca liquidez, a resposta é talvez. Quando não tem liquidez, a resposta é não. Se a liquidez é baixa ou não tem, o cara ou investe pouco ou não investe. Se a porta de saída é larga, a porta de entrada vai ser mais larga. No canal, pode ir que se você precisar sair, você vai conseguir sair. Então, e para a liquidez aumentar, quanto mais gente entender do produto, melhor. Isso é fundamental, por isso que a gente nasceu com comunicação e a gente tem esse como um dos principais valores da empresa. O produto tem que ser bom, tá? Porque produto bom com comunicação boa não... A gente já tentou... teve um fundo de logística que foi feito em uma outra gestora e tal, tava cheio de problema. E aí mudou a gestão para a Suno, a gente botou lá Suno Logística e tal, e não adianta. Assim, o produto tinha muitos desafios, né? A gente endereçou esses desafios, a gente vendeu todos os imóveis, passou com as dívidas junto, liquidamos o fundo, devolvemos dinheiro para o investidor, falou, cara, esse aqui não... Então, não adianta embalar um produto... Meia boca. Numa embalagem bonita, que não funciona. Então, o produto tem que ser bom, e a embalagem tem que ser boa, e a comunicação tem que ser boa, e o valor que ele de verdade gera precisa ser entendido por muita gente. Excelente, Vitor. Agora entrando para uma parte final do nosso podcast, que é um quadro de oferecimento da CB Genetics. Tá precisando inseminar sua vacada? Entre em contato com o pessoal da CB Genetics, utiliza o cupom PODPEC10 para mais de 10% de desconto. Tá aparecendo o QR Code aqui para você receber o catálogo, ver todas as opções de touros, faça a cotação do pacote de sêmen que você quer. Se quiser sêmen sexado de fêmea, tem. Sêmen convencional, tem. Para o que você precisar, o pessoal da CB Genetics pode atender você. Vitor, é um quadro bem tranquilo, um bate-bola, eu te pergunto o que tiver na sua mente, você responde, pode ser? Pode, vamos lá. Qual o momento mais marcante da sua carreira? Poxa, alguns momentos, mas talvez o convite para ser diretor da Banespa TVM. Eu tinha 28 anos de idade, fui convidado para ser o presidente da DTVM do Banespa. O que é uma DTVM? É uma distribuidora de títulos de valores imobiliários, é tipo uma corretora. Hoje em dia a diferença é pequena, antigamente tinha diferença por ser pertencente à bolsa ou não. Mas basicamente eu virei um diretor estatutário de instituição financeira aos 28 anos. Aquele momento foi marcante assim, mas tem muitos outros, mas eu vou... Como é ping-pong, é um só. Um conselho pro Vitor de 20 anos atrás. Vai dar certo. Mantenha essa resiliência, que foi talvez uma característica que eu tive. Assim, tome risco no momento certo. Acho que foi o que aconteceu ao longo dessa história e que resiliência se paga. A resiliência dá retorno. Se o Vitor de 20 anos atrás estivesse assistindo esse podcast agora, vendo o Vitor de agora, o que ele se tornou, as coisas que estou fazendo na Suno, o que ele te diria? O que ele me diria? Uhum. Como eu disse, o de 40 para o de 20, mantenha a sua resiliência que dá certo. Ele diria... Então é só isso. Obrigado. Então, obrigado pelo spoiler. Ele agradeceria o spoiler e acho que não teria... Acho que não teria feito nenhuma grande mudança guinada na trajetória, não. Talvez pudesse tomar um pouco mais de risco ou menos. Acho que foi no tamanho bom. Qual é o investimento mais marcante da sua carreira? Eu fiz alguns trades em ações, né? Na vida, assim, daqueles que multiplica por 20, assim, sabe?
lembro de 3, assim. Não que a ação subiu de 20, mas a estrutura que foi montada... Arbitragem. A estrutura que foi montada permitiu uma alavancagem muito grande. E aí deu 10x, 15x, 20x, assim. Rapidamente aqui, a ação da Login, a ação da Terra Santa. Terra Santa que hoje é Lend 3, vendeu para a SLC a Ópico, né? E ficou só com a Lendico, que é a Lend 3, que era a Terra Santa. Enfim, entrei lá atrás quando era 3 filmes de terror junto, né? Brasil Ecodiesel, Maeda e Vanguarda, assim, se juntaram e formaram a Terra Santa, era uma empresa que estava mal. Teve uma mudança, um aumento de capital, tinha um direito de subscrição com prazo longo de centavos que virou, acho que R$38. Então, essa foi uma das minhas porradas, assim, que marcou. Uma de logística e um banco, que é o Banesp lá também, que deu direito de subscrição para funcionar lá. Foi o primeiro, na verdade. Então, esses 3 marcaram. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Agora de bate-pronto eu lembro de um conselho ruim que eu recebi e eu não usei. Não vou falar quem para não expor, mas era um chefe meu na época, que ele falou assim: não, se te perguntarem assim, numa oportunidade de trabalho, numa oportunidade de negócio, você sabe fazer tal coisa? Fala que sabe. Eu chego lá e falo: não, mas lá era diferente. Eu não gostei. Eu falei: cara, eu acho esse conselho um conselho merda. E eu não usei. E até ontem a gente estava discutindo umas questões de técnica, discutindo um conteúdo lá, técnica de negociação. A gente fala: mente ou não mente na negociação? Pô, cara, não. Prefiro não minto na negociação. Posso, obviamente, por uma questão de estratégia, não abrir todas as informações. Pode eventualmente omitir alguma informação. Mas não mentir. Não mentir. Então, é um conselho errado, e eu usei o contrário, e eu acho que foi melhor não ter mentido. Assim, em negociar, não só em negociações, como esse exemplo dele era numa negociação de trabalho, né? Ou de sociedade. Enfim. Se tivesse que escolher um fundo, que você só pode comprar esse, que vai ficar pro resto da sua vida, qual fundo seria? Hoje no mundo agro, em que pese o Snag, a gente tem uma cabeça de hedge fund, de olhar outras oportunidades, diversificar a carteira, ele está no estágio mais inicial. O fundo mais... Se eu for escolher um fundo só, eu tenho que escolher um fundo com toda a caixa de ferramenta. Quer dizer, com a caixa de ferramenta mais ampla possível, para que ele possa sobreviver ao maior número de cenários possível. Então, nesse caso, eu escolho o Suno Multi-Estratégia, que é um fundo imobiliário, ele não é um fundo... SNME. É o SNME. Ele não é um fundo agro, de novo, por enquanto, porque fazenda é imobiliário, né? Então, eventualmente poderia aproveitar oportunidades nesse sentido. Então, se eu um fundo para um único produto, eu compraria Suno Multi-Estratégia. Só que essa é uma pergunta que eu preciso lembrar as pessoas que é legal para um conteúdo, mas você não precisa se limitar a um produto. Às vezes as pessoas perguntam: tal fundo ou tal fundo? A resposta melhor é os dois. Né? Os dois. Ou esse ou esse. A resposta é os 3. Né? A diversificação é uma das coisas, uma das poucas coisas gratuitas que existe no mercado financeiro. E super importante para as carteiras. Então, ok, resposta da pergunta: eu sou no multi-estratégia, mas essa é uma situação bem hipotética, ela não precisa ser seguida. E para fechar, se pudesse dar um conselho para a câmera ali, para o jovem da nova geração que está aprendendo a investir ou está entrando querendo entrar no mercado financeiro, quer ajudar o agro nessa outra atuação, o que você recomendaria? Eu recomendo que você busque entender o modelo de negócios, né? Tenta sair um pouco do storytelling e olha o modelo de negócio, como que aquele negócio funciona, como que aquele negócio ganha dinheiro, da onde vai vir o dinheiro para pagar aquele investimento, onde vem o retorno. Olha o retorno, né?
é muito importante você prestar atenção nisso. E não pensar, isso dá tanto. Mas como que aquilo dá tanto? Da onde vem o retorno? Primeiro ponto, então, entender bem o modelo, não ficar só na planilha. Vai lá, visita, entende. Aqui, ó, entra bezerro, aqui, sai boi, assim e tal. Entende exatamente o modelo. E você precisa ter duas coisas comportamentais: paciência e resiliência. Resiliência é aguentar porrada. Tem que aguentar porrada. A vida não é moleza. Você vai enfrentar negociação, você vai enfrentar gente irritada num momento do trabalho, e você tem que aguentar. Tem que aguentar e ter paciência, que se aquele modelo de negócio que você analisou tem uma boa chance de ter o retorno, quem aguentar até o final vai colher o retorno. Quem sair no meio vai deixar o dinheiro na mesa para aquele cara que aguentou até o final. Volto no ponto de resiliência, que eu falei que eu acho que tive uma boa resiliência. Talvez seja uma das minhas boas características. Aguentar a porrada. Então, é isso que eu recomendo para os jovens. Entenda o que está fazendo. Faça tecnicamente muito bem embasado. Tenha paciência e resiliência. Vitor, muito obrigado. Em forma de agradecimento, a gente tem um presente aqui. Valeu. Da Vista Podpack. Obrigado. De Mona Lisa. É um dos modelos nossos. Poder mostrar pro pessoal. Bacana. Bacana aí. E daí, Mona Lisa. Daí também A criatividade aqui é... tem bastante, assim. Tem bastante modelo, então, pro pessoal que tá vendo de casa... a gente tá com 3 diferentes aqui, mas tem mais de 20 modelos. A gente vai estar lançando coleção nova também. Então, dá uma conferida no site, qualidade de reserva. Com certeza você vai gostar de algum. E também, o Vitor escolheu um boné do Podpack pra você. A cor que você quiser. E... Pra combinar com a camiseta, eu vou do verdezinho aqui. E também o boné da VRG. Agradecer de novo a parceria de sempre com a VRG. A gente fica muito tranquilo em recomendar empresas dessa qualidade, porque a gente faz um bem pro agronegócio. A VRG é uma empresa fenomenal, tanto quanto a CB Genetics. Então, agradecer de verdade, Vitor, pela disponibilidade. Tá aqui com a gente. Já vesti aqui, ó. Ficou bom? Ficou bonito. Bonito eu acho que não dá, porque não faz mágica. Mas ficou bom. Pois eu vou querer um boné do Snag também. Tá prometido. Prometido. Então combinado. Assim que chegar, a gente esgotou os bonés todos, mas novos vão chegar e te prometo um boné. É isso. E pro pessoal também que tiver interesse, quiser saber mais de como eventualmente... tá tomando dinheiro do Snag, pode estar entrando em contato pelo Instagram da Sunoacid. Pelo Instagram mesmo. Uma curiosidade, a Leitíssimo, o diretor financeiro da Leitíssimo, viu um vídeo nosso no YouTube, me procurou pelo LinkedIn, e aí eu comecei a conversar com ele. Indústria de leite, né? Com essa margem ali, mas vou ouvir porque... enfim, deixa eu ouvir, né? E aí a gente viu o diferencial da empresa e fizemos duas, na verdade. Fizemos uma de 40 milhões e outra de 20. A gente depois fez uma complementar numa outra oferta. Então, procura a gente pelas redes sociais, Instagram, LinkedIn também, que a gente avalia sempre oportunidades quando a gente tem uma posição de caixa ou, eventualmente, até para entrar com um grande parceiro do fundo, como esses outros fizeram, né? Apoiando até o crescimento do fundo. Muito bom, Vitor. Entrevista que tenho certeza que agregou para muita gente, algo que o pessoal não costuma escutar todos os dias, né? Estamos buscando trazer assuntos diferentes também que vão tornar a pecuária mais resiliente, mais forte e com mais ferramentas também. Então, disponibilizando assim uma informação diferente, mercado de capitais de uma maneira mais desmistificada. Eu queria pedir para você, meu amigo pecuarista, para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Comentar aqui quem que é o próximo entrevistado que você gostaria de ter aqui no Podpack. É realmente um grande prazer para a gente poder estar te ajudando todas as semanas aqui. Cortes longos no YouTube, a entrevista completa no YouTube, no Spotify e os cortes curtos em todas as redes sociais, no Spotify. Perdão, Spotify não, né? É o único que não tem. No YouTube Shorts, no TikTok e no Instagram. Muito obrigado, uma ótima semana e que Deus abençoe.